E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai terminar o que é um biohacker, né? Quando terminar, eu digo terminar mesmo essa série. E lembrando que muitas das coisas que eu tô falando aqui foi meio que baseado e inspirado nesse livro da Gabriela Sanchez Barba, que foi uma tese de mestrado sobre biohacking, né? Então foi meio que um gancho para entender o tema no geral, né? Embora eu já sabia desse tema pela DEFCON, que eu já falei anteriormente, né? E tem esse post do New York Times, amadores, o novo medo de criar vírus mutantes, né? O medo que amadores na área de biologia sintética podem criar um novo vírus, né? Esse título eu quero provar durante esses vídeos que é uma mentira e não dá não dá vazão para criticar biohackers nesse momento. E depois eu vou explicar. E eles vão citar esse paper, né, da Science, que é relacionado à transmissão de influenza. Influenza é não sei se hoje em Brasil é chamado gripe, mas é contínua, né? É um tipo de vírus que continuamente, principalmente nos Estados Unidos, ele tem essas, como se fosse seasons que tem esse vírus, né? Sempre em novas formas, né? Então não tem como você desenvolver uma vacina para acabar com isso. Porque sempre está em nova forma, como se fosse um resfriado da vida, só que muito mais forte. O influenza é realmente intenso. E nesse caso, eles testaram em animaizinhos, né? Um vírus específico e eles recriaram no DNA, eles alteraram geneticamente esse vírus. E esse é o paper especificamente. Basicamente tem uma parte que eles vão dizer aqui sobre a permissão, né? Lá no meio do artigo, mais ou menos. O artigo é pequeno. Eles vão falar da questão de biossegurança, né? Lá na Universidade de Erasmus que foi feito isso daí. E tá falando aqui, ó, eles pediram explícitas permissões para a pesquisa no vírus de transmissão pelo ar do AH5N1, que é um influenza, obtido pelo governo da Holanda, né? Então eles pediram permissão do governo para trabalhar com esse patógeno, né? Vai falar também que esse patógeno é altamente perigoso, né? E que pode sim gerar pandemia se ele realmente conseguir, sabe, se transmitir rápido e tal. Ele tem muitas capacidades pandêmicas, ou influenza, né? Embora influenza não tenha nada a ver com coronavírus, só para fazer essa questão. Né? É diferente, extremamente diferente. Mas ele também tem certas propriedades que podem sim gerar uma pandemia. Talvez não no mundo todo, mas ele continuamente está aí nas notícias, né? Novo influenza, enfim, é normal. E uma coisa que é importante, que até eu sempre pensei que os cursos que eu fiz sobre imunologia seriam inúteis para mim no futuro, né? Mas parece que não. Eu lembro de um professor falando sobre influenza, né? Falando que não tem como criar vacinas para o influenza de forma tão simples. Por quê? Toda vez que tem um novo influenza, a vacina não pega mais. Então, não tem como você fazer uma vacina. Tipo, não dá tempo de fazer uma vacina, porque começa o influenza, eles separam, isolam o transmissor, e aí tentam trabalhar com ele, mas no fim não dá tempo de você aprovar uma vacina para influenza ao tempo de, sei lá, aí já tem outra influenza nessa questão, nessa corrida contra influenza e aí já era. Então é um vírus bem intenso, é um dos vírus assim que pela sua transmissibilidade é um dos piores assim patógenos, assim no geral, de forma popular. E os resultados, né? Eles vão falar muitas coisas relacionadas à parte técnica da, da transmissão de, desse vírus, né? E eles modificaram geneticamente o vírus. Eles falam. Eu acho que não. Não sei se coloquei. Eu não, acho que não coloquei aqui. Ah, não, tá escrito aqui, ó. É, pesquisa em
no vírus do influenza, só que geneticamente modificados, né? Então eles testaram um vírus geneticamente modificado para ver como ele se comporta. Então é essa questão. Um vírus perigoso geneticamente modificado. Mas uma coisa que não está aqui e que está no finalzinho do artigo, eles falam que essa mudança genética no vírus não foi tão assim impactante no seu comportamento. Enfim, isso é algo importante. E no final, ele vai dizer que os resultados, né, sobre esse vírus geneticamente modificado, né, transmitido aí também pelo ar, pelas gotículas de ar que você solta, né, tô falando droplets ali, entre mamíferos, né, sem nenhum host como intermediário, né, hospedeiro, e assim sendo um risco para potencial pandêmico em humanos, né. Lembrando que é de 2012, tá? Bem antes do que a gente conhece como Covid-19. Então, essa questão de um paper que está trabalhando com um vírus geneticamente modificado, embora não tenha essa modificação não foi tão não mudou tanto as coisas, mas é bem perigoso, né? Obviamente, de escapar do laboratório. E tem essa questão, né, que biohackers, né, eles querem fazer a ciência deles serem open source, né, de você ter acesso, como eu disse em outros vídeos, a equipamento de biologia sintética para você fazer entre grupos ou sozinho, por diversão. E ele tá tendo essa coisa de as pessoas parar de representar errado biohackers, né? Porque até a palavra hacker em si pode ser pejorativo, mas no geral é, não a gente vai ver que é praticamente impossível eles fazerem algo como a pesquisa aqui fez, porque eles não vão ter acesso a patógenos nem até em pedaços. Eles não vão ter acesso a esses patógenos, né? Então é muito difícil, quase impossível, um grupo de pessoas comum ter acesso a patógenos que só são vendidos para pessoas autorizadas, né? Naquele artigo eles falam que o nível de segurança deles é tryhard. Foi ensinado até o pessoal ao redor, né, do escritório, do laboratório, né, para conseguir ter as questões de biossegurança, até de ensinar as pessoas a isso. Então, obviamente, biohackers não podem trabalhar com esse tipo de coisa. É mais do nível 1, né, de organismos, né, que não são patógenos, nem de nenhum tipo. Então tem essa questão que o governo, às vezes, principalmente europeu, ele pode pensar que biohackers estão fazendo muita besteira, ou de repente fazendo um novo tipo de vírus, mas não é assim que funciona, né? Não é tão fácil fazer. E isso tem muito a ver com o que é chamado de Biopunk Manifesto, né? Então o que é biohacking, né? Qual que é o lema deles e qual que é o objetivo? Então a gente vai ver isso no próximo vídeo.